Iniciando aqui a gravação. Vamos ver os presentes, né, pessoal? Presentes aqui hoje, então, Cássia, Jéssica, Leandro, Nayara e Thaís. Jaqueline entrando agora, tá bom? Vamos lá, iniciar a nossa aula, então. Aula passada a gente analisou o leucograma, né, como ele é. E hoje nós vamos ver um pouquinho mais avançando para o próximo nível, que seria as leucemias. Então, dentro da análise do leucograma, pessoal, nós enxergamos que quando a gente vê, principalmente nessas células blásticas aqui, ó, mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, tá bom? Que são células precursoras da linhagem granulocítica, não é? De neutrófilos, eosinófilos e basófilos, tá bom? E também monócitos, tá bom? A gente enxerga aqui nessas células, quando elas estão presentes, professor, isso aqui é leucemia, porque nesse leucograma, não é? Aqui tem 2% de mieloblasto, 6% de promielócito, 8% de mielócito, 10% de metamielócito, então tem muita célula jovem aqui, não é? E isso tudo aqui não é leucemia ainda, pessoal, tá bom? Observem que nesse leucograma nós temos leucócitos aí acima de 30 mil, ok? Mas eu nem me preocupo, né, quando eu estou analisando um leucograma, em se tratando de leucemia, se analisar se tem muito leucócito ou pouco leucócito. Porque tem leucemia que tem muito leucócito e tem leucemia que se apresenta aqui com poucos leucócitos, depende da leucemia, tá bom? O fato é que aqui tem muito leucócito, né? Acima de 10.600 aqui poderia ser uma infecção, poderia ser uma inflamação aguda, né? Nesse caso aqui, 30 mil, tem muito leucócito, não é? Presente aí. E o que que está aumentando, não é, esse número de leucócitos? Aí a gente observa aqui claramente, né, a presença de células blásticas, não é, na circulação, coisa que normalmente você não enxergaria num leucograma comum, não é mesmo? Normalmente no leucograma comum você viria aqui a presença de neutrófilos bastonetes, né? No máximo, talvez um metamielócito, que aí corresponderia aí a valores de referência, né, dentro da normalidade. Então, não é comum a gente enxergar aqui mielócito, promielócito, mieloblasto, não é? Até os valores de referência aqui, eles ficam zerados, certo? Mas, em algumas situações clínicas, isso pode acontecer, e é isso que eu vou apresentar para você agora, né? Que é uma reação leucemoide. Não chega a ser uma leucemia. O que é reação leucemoide? É uma resposta imunológica exagerada, não é? Uma resposta imunológica ali que avança para uma exagerada produção de precursores celulares mediante a resposta imunológica. Então, algumas infecções bacterianas podem causar isso, né? Pneumonia, por exemplo, pode causar isso daqui, dependendo da bactéria que está atuando ali. Se for um Streptopneumoniae, se for um Haemophilus influenza, tá? São bactérias que ativam muito a sua produção, né, de células de defesa, porque são doenças que evoluem de uma certa forma muito rápidas, certo? E aí eu preciso, na resposta imunológica, combater, né, o bom combate ali, fazendo com que os bastonetes e os neutrófilos segmentados venham fagocitar essas bactérias que se multiplicam muito rapidamente
e obviamente que essas células vão começar a morrer, como a gente viu na aula passada, vai promover aí leucorrexia, né? E vai começar a estimular a medula óssea a produzir mais neutrófilos segmentados, não é? E para produzir mais neutrófilos segmentados, eu tenho que vir na ordem de maturação. Mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, até chegar em neutrófilo bastão e depois ele se segmenta. Então, o que está engrossando aqui esse número de leucócitos totais é, com certeza, né, a parte dos neutrófilos que estão sendo aqui consumidos numa defesa exagerada, né? Ali, seja uma resposta a uma defesa bacteriana, seja também uma resposta, né, a uma infecção exagerada aí no meu organismo. E aí, esses números, olha, 12 mil neutrófilos e 600 neutrófilos por milímetro cúbico de sangue presentes aqui na circulação, tá bom? O normal é até 7.940, ok? E aqui, o que vem somatizando tudo isso é a presença de bastões e segmentados, com presenças aí também de precursores da linhagem granulocítica. Mas reparem que está de uma forma escalonada, então tem um desvio à esquerda, né? Então agora você já tem um conceito novo. Quando você enxerga num exercício lá, isso aqui é desvio à esquerda. O que é um desvio à esquerda? É presença de células jovens no leucograma, tá bom? E como esse desvio à esquerda, né, está escalonado, o que é escalonado? Seguindo a ordem dos fatos, né, é sempre o precursor mais jovem presente em menor quantidade do que o seu precursor mais maturo. Olha só, o mieloblasto está em menor quantidade do que o promielócito, afinal de contas, 2 é menor do que 6, não é? O promielócito está em menor quantidade do que o mielócito, afinal 6 é menor do que 8. O mielócito está em menor quantidade do que o metamielócito, afinal 8 é menor do que 10. Então, isto aqui você percebe que é natural da mielopoiese, certo? Então, desvio à esquerda, presença de células jovens, escalonado. Então, isso aqui não é leucemia, isso aqui é reação leucemoide, tá bom? As regras de escalonamento a gente viu, né, na aula passada, né, nessa escala de maturação, né, quando a gente tem aqui a maturação, um campo de defesa, um campo de batalha, leucócitos promovendo fagocitose, estímulos chegando à medula óssea, né, para a produção de mais precursores. E aí, como que é a ordem natural dos fatos? O estímulo, né, fator de crescimento de granulócito e monócito, ele chega na medula óssea e ativa, né, o receptor aqui de membrana da medula óssea na stem cell. A stem cell começa a dividir na mielopoiese. Uma célula mieloide divide-se em 2 mieloblastos, olha aí, presença de nucleolos, né? Citoplasma azurófilo, certinho. 2 mieloblastos, cada um se divide em 2 promielócitos. O que você está percebendo aqui? 1 vira 2, 2 vira 4. Isso é escalonamento. 4 promielócito vira 8 mielócito, que é a próxima etapa da maturação, tá bom? 8 mielócito vira 16 metamielócito, e aí vai embora, cara, né? Vai formando um escalonamento, de forma que eu sempre vou encontrar em números menores o precursor mais jovem, certo? E aí, à medida que eu vou avançando na escala de maturação, eu percebo o aumento das células de forma escalonada. Isso aqui chama escalonamento, tá bom? Olha só, à medida que eu vou caminhando aí para a contagem de segmentados, eu vou aumentando esse número, certo? Isso chama escalonamento, não é, de contagem e escalonamento de maturação também. Você percebe que na contagem daquele leucograma existem todas as linhagens celulares de forma escalonada. Então, isso aqui não é natural que você encontre, obviamente, precursores, né, da linhagem
mielocítica no leucograma. Tanto não é natural que isso que nós representamos aqui é uma reação leucemóide neutrofílica, tá bom? Então, quem está participando aqui são os neutrófilos. O que que os neutrófilos fazem? Né? Fagocitose, aquela primeira resposta imuninata ali, que todo mundo, né, tem. E aí, justamente nessa situação, pessoal, quando eu tenho a presença de células blásticas, né, no meu leucograma, e aqui estão as células blásticas, certo? Esta presença não significa que tem diretamente aqui uma leucemia, né? Nesse caso aqui eu tenho escalonamento. Olha aqui, o 2. Eu tenho primeiro todas as linhagens aqui, não é? Já é uma regra de escalonamento. Porque na leucemia, né, normalmente você encontra uma linhagem dessa daqui e a outra não. E você vai entender o porquê. Então, na reação leucemóide, não, você já encontra todas as linhagens, você encontra de forma escalonada, certo? Ok? Poderia acontecer assim também, você não encontrar nenhum mieloblasto, tá bom? Você não encontrar tantos promielócitos assim, apenas dois, certo? E aí encontrar 8 mielócitos, bom? Encontrar aí 19 metamielócitos. O que está acontecendo aqui? Também eu estou encontrando todas as linhagens, exceto o mieloblasto, mas de forma escalonada, sempre o menor, né, número quando eu olho para o precursor, né, da linhagem mielocítica. Então, aqui tem 0 mielócito, 0 é menor que 2, 2 é menor que 8, 8 é menor do que 19. Tá bom, pessoal? Então, a gente entende isso como reação leucemóide, não chega a ser uma leucemia, ok? É uma resposta exagerada do meu organismo. Nesse caso aqui, reação leucemóide neutrofílica, certo? Presente aí nas infecções bacterianas. Eu poderia também ter uma reação leucemóide eosinofílica, se eu tivesse aí, não é? Alguma infecção parasitária do tipo estrongiloidíase, não é? Alguma intoxicação alimentar muito forte, certinho? Também poderia ter uma reação leucemóide monocítica ou linfocítica, acontecendo principalmente em vírus como o vírus Epstein-Barr, ou que dá aí a mononucleose infecciosa, aumentando muito o número de monócitos e linfócitos nas minhas contagens, podendo provocar uma reação leucemóide como esta que você está vendo aqui. Presença de células blásticas da linhagem mielocítica de forma escalonada. Então, desvio à esquerda é quando eu tenho presença de células jovens. Escalonado, quando eu tenho presença de células jovens da linhagem blástica de forma escalonada, certo? E reação leucemóide é justamente isso, um desvio à esquerda escalonado, tá bom? Diferente, né, de leucemia. Olha lá a leucemia. Aqui sim, uma leucemia, certinho? Olha só então. Tem os mesmos 30 mil leucócitos, porém 2 mieloblastos, tá aqui as minhas células blásticas, certo? 2 mieloblastos, 0 promielócitos. Aqui já teve uma quebra de escalonamento. Isso não é natural. Se eu tenho 2 promielócitos, eu tenho que ter um número maior de promielócitos, porque você viu que na mielopoese funciona assim. Então, quando eu tenho essa quebra de escalonamento aqui, pessoal, isso aqui já é leucemia, certo? Eu tenho presença de células jovens em desvio à esquerda não escalonado. 8 mielócitos, 2 metamielócitos. Então, isso aqui, outra quebra de escalonamento, tá bom? O precursor mais jovem não pode estar em maior quantidade do que o precursor mais maduro, certo? E aqui eu tenho duas quebras de escalonamento que já
interfere na normalidade dos fatos. Olha aqui. Quando a gente olha em porcentagem, o número é pequeno, mas olha em valor absoluto aqui para você ver. Né? Então, como que de 600 mieloblastos eu não produzi nenhum promielócito? Como que de 2.400 mielócitos eu produzi só 600 metamielócitos? Então, isso não é natural dos fatos. Tá bom? Isso é um desvio à esquerda, tem presença de células jovens, por isso desvio à esquerda, não escalonado, certo? Aí sim, isso aqui é uma leucemia, ok? E aí, células blásticas com quebra de escalonamento, né? Eu tenho uma leucemia. Essa quebra de escalonamento aqui significa leucemia. Agora é uma leucemia mieloide, é uma leucemia linfóide, né? Como atingiu quebra de escalonamento na linhagem mielocítica, olha lá, mieloblastos, promielócitos, mielócitos, metamielócitos. Então, linhagem mieloide, né? Então, da linhagem mieloide, então, desvio esquerdo não escalonado, tem uma leucemia mieloide. Ah, professor, agora essa leucemia é aguda ou crônica, não é? Bom, o que define uma leucemia ser aguda ou crônica é a quantidade de blastos. Quando eu tenho predomínio de células blásticas na minha contagem diferencial, eu tenho uma leucemia aguda, tá bom? Quando eu tenho predomínio de células não blásticas na minha contagem de 100 células, eu tenho uma leucemia crônica. Então, quantas células blásticas que nós temos aqui? 2 mais 8 mais 2 dá 12%. O que que sobrou aqui, pessoal? São células não blásticas, 88%. Então, quem está predominando aqui? Células blásticas ou células não blásticas? Muito bem, células não blásticas estão predominando, que são aqui os neutrófilos segmentados, os neutrófilos bastonetes, os eosinófilos, os linfócitos e os monócitos, que são células que já têm ali na sua construção, não é? Uma diferenciação, já tem uma função definida no meu sistema imunológico, certinho? E aí, dentro desse conceito, é uma leucemia mieloide crônica, porque quem está predominando aqui são células não blásticas, tá bom, pessoal? São células não blásticas. E aí, veja bem, que situação inusitada aqui. Eu tenho, para ser leucemia, um desvio à esquerda não escalonado, eu tenho uma quebra de escalonamento, tá bom? E eu tenho um predomínio de células não blásticas, certinho? E aí, isto é inusitado, é ou não é? Uma leucemia mieloide crônica, certo? Então, classificando aí como leucemia mieloide crônica, certinho? Agora vamos ver como que seria uma leucemia linfóide, certinho? Já está aqui representado, né? Só um minutinho. Essa leucemia linfóide aqui para você. Olha lá o que seria uma leucemia, né, linfóide, leucemia linfóide, aqui é linfoblasto, tá? Ele só vai aparecer no final, já vou colocar aqui para você entender. Linfoblastos. Mais uma pessoa querendo chegar aqui na aula, vamos lá admitir a Jéssica. Então, olha só, pessoal, a gente viu leucemia mieloide, né, um exemplo de leucemia mieloide crônica. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nessa leucemia, né, com presença de linfoblasto. Não tem nenhum precursor jovem da linhagem mieloide, olha, não tem mieloblasto, não tem promielócito, não tem
mielócito, não tem metamielócito. É o que me faz, né, entender que a linhagem mieloide está preservada. E aí eu tenho a minha contagem diferencial com 5% de neutrófilos bastonetes, 30% de neutrófilos segmentados, né, 3% de eosinófilo, 26% de linfócitos e apareceu uma coisa inusitada aqui, 20% de linfoblasto. Linfoblasto, cara, se ele apareceu, já é quebra de escalonamento, certinho? O máximo que pode acontecer aqui é apresentar linfócito atípico. O que é linfócito atípico? Linfócito imaturo, mas não linfoblasto. Bom, agora quando apareceu linfoblasto aqui 20%, já estou diante de um desvio à esquerda não escalonado, certo? E aí eu já tenho uma leucemia, contagem de 30 mil, né, leucócito, e quem está empurrando isso aqui para cima, com certeza, é a presença destes linfoblastos, certo? E aí, essas células blásticas já é uma quebra de escalonamento, quando eu trato de linfoblastos. Você viu que na linhagem mieloide eu tenho que analisar se é uma reação leucemóide ou não, tá? Mas quando se trata de linfoblasto, já é leucemia. Linfóide, porque linfócitos e linfoblastos vêm da linhagem linfóide, tá bom? Agora, é crônica ou aguda, professor? É aí o mesmo princípio. Aguda é quando tem predomínio de células blásticas. Crônica, quando tem predomínio de células não blásticas. Eu tenho 20% de linfoblastos e 80% de células não blásticas, tá bom? Então, é crônica ou aguda, pessoal? Quem está predominando aqui é as células não blásticas. Então, leucemia, linfóide crônica, tá bom? Então, isto aí é um exemplo de leucemia linfóide crônica, certo? Agora, alguns achados, né, laboratoriais. Quando a gente está estudando e quando a gente está analisando a clínica aí, tem alguns achados laboratoriais inusitados, interessantes, que nos levam a perceber claramente, né, se eu estou diante de uma leucemia logo de cara. O primeiro achado é esse bastão de Auer, né? Olha lá, o bastão de Auer é uma fusão de lisossomos, que então tem um mieloblasto, né? Presença aqui de nucleolo, certo? Citoplasma azurófilo, ok? E essa fusão de lisossomos que parece um bastãozinho, que eu chamo de bastão de Auer. A ocorrência desse bastão de Auer é na leucemia mieloide aguda. Então, quando eu coloco isso na observação do leucograma, eu já estou auxiliando o médico a pensar em leucemia mieloide aguda, porque existem vários tipos de leucemia mieloide. Então, ele vai ter que fazer outros exames para descobrir qual linhagem mielocítica foi afetada, se foi a linhagem dos mieloblastos, se foi a linhagem dos promielócitos, se foi a linhagem dos mielócitos, se foi a linhagem de outros precursores. E aí existem outros exames, como a gente vai ver, né, de imunohistoquímica, imunofenotipagem, citogenética, técnica de Fish, né, para detectar se essa leucemia mieloide afetou quais clones foram afetados da mielopoese. Mas, independente das contagens lá do leucograma, quando eu encontro aqui bastão de Auer, eu já sei que eu estou diante de uma leucemia mieloide aguda. E relatar isso na observação ajuda, auxilia. E o bastão de Auer, né, ele é a fusão de grânulos nos lisossomos primários, certinho? E ele não está presente só em células blásticas, não, ele vai maturando, né? E pode chegar aqui até neutrófilo, nesse caso aqui, um neutrófilo bastão, certo? Ou neutrófilo segmentado também, depois que esse bastão segmentar, olha aqui ele presente, certo? Então, pode estar presente em várias linhagens. A leucemia mieloide crônica, né, ela é pelo predomínio de células diferenciadas. Então, eu tenho aqui mais células diferenciadas,
Olha aqui, neutrófilo segmentado, neutrófilo bastão, neutrófilo bastão, neutrófilo segmentado, outro neutrófilo segmentado, outro neutrófilo segmentado. Então, se você contar aqui, é óbvio que a gente sempre conta aí de 100 a 400 células, né? Você vai contar aqui muito mais células diferenciadas do que células não diferenciadas, certinho? Espera aí, só um minutinho. E aqui, né, eu tenho os linfoblastos, perdão, os mieloblastos, certinho? E aí, em menor quantidade, por isso que é uma leucemia crônica. Então, olha só, a presença de mieloblastos. E aí, pessoal, eu sempre falo o seguinte, não existe outro caminho, tá? Por mais que o aluno tente fugir disto, né, e trazendo a luz para esse aluno, é justamente você pegar um lápis de cor, certo? E desenhar essas células para você fixar isso na sua mente, ok? Então, pega o lápis de cor, desenha isso, certo? E escreve o nome, tá bom? Linfoblasto, certo? Isso aqui são linfoblastos, olha, ok? Então, linfoblasto não, mieloblasto. Estou com linfoblasto na cabeça, tá bom? Escreve o nome, mieloblasto. Então, escreve, desenha, coloca lá o nucleolo, olha o nucleolo presente aqui em células blásticas, tá bom? Que você vai observar. Uma outra coisa que a gente observa, né, quando se trata de leucemia, principalmente mieloide, né, é esse aumento do número de plaquetas. Olha, eu tenho hemácias, certo? E aqui do lado as plaquetas. Então, um aumento exagerado do número de plaquetas. E existem plaquetas aqui que estão gigantes, olha, macroplaquetas, tá bom? São outros achados laboratoriais que não é, estão presentes na leucemia mieloide. Não é via de regra, mas acontece também nas leucemias mieloides crônicas. A presença aí de células imaturas, né, mielocíticas, nesse caso aqui o linfoblasto, tá bom? Olha aqui mais linfoblastos, certo? Presentes aqui na leucemia, certinho? Então, vários linfoblastos aí, olha, estou circulando aqui nesse momento. Quem está querendo entrar na aula aqui agora é o Alex, tá aí, né? Olha lá, mais linfoblastos. Então, saber diferenciar essas células aqui é uma primícia e o exercício é esse, né? Você desenhar e fazer, né, as células através dos seus desenhos, o seu cérebro vai fixar melhor isso daqui. Então, presença aí de linfoblastos, ok? Aqui eu tenho até mielócito, certo? E aqui um linfócitozinho comum, certo? Presença de macroplaquetas, então olha lá, macroplaquetas. Aqui os mieloblastos. Mieloblastos. Pegando aí, Anderson Souza. E, como é crônica, você vai encontrar muito mais células diferenciadas, como os neutrófilos bastões e os neutrófilos segmentados, não é? Dentro dessa análise aqui, ok? E aí um exemplo, né, de leucemia mieloide crônica, certinho? Então, se você contar aqui, o campo visual microscópico é muito maior do que isso, né? Então, quando tem leucemia, praticamente a gente encontra aí muito mais do que 25 ou 30 células por campo. Então, você vai contar um leucograma, no máximo aí, em 4 campos você chega a 100 células, às vezes nem isso.
Então, por isso que quando está diante de muita célula por campo, né, a gente precisa escrutinar a lâmina, passar pela lâmina, né, por vários campos em método de zigue-zague, como a gente viu na aula passada, tá bom? Para fazer uma boa contagem. Então, se eu percebi que eu cheguei a 100 muito rápido, caminhei 3, 4 campos, já cheguei a 100 células, estende a contagem para 200. Né? O ideal é que você caminhe pelo menos, tá bom? Pelo menos 10 campos visuais. Né? E aí vai chegar aí um número de 400, 300 células com certeza, quando você está diante da leucemia, ok? Então, normalmente, uma pessoa, quando ela está com seu leucograma normal ali, a gente encontra no aumento de imersão 2 a 3 células, né, leucocitárias por campo visual. E aí, quando ela está diante de uma reação leucemóide ou de uma leucemia, você encontra muitas, né, muito mais do que 3 células. Então, aí é essencial que você aumente a sua contagem de 100 para 200, 300, 400, se for assim necessário. E sempre atentando aos detalhes, não é? Também uma das características da leucemia é desenvolvimento de anemias. Olha só, essa hemácia aqui está microcítica. Professor, como que o senhor sabe que essa hemácia é microcítica? Olha para o linfócito, cara. Segue o exemplo que eu dei. Uma hemácia normocítica, ela tem aproximadamente o mesmo tamanho do que o núcleo de um linfócito. Olha aqui, o núcleo de um linfócito, ele tem aproximadamente 7 a 8 micras. Uma hemácia normocítica, tá bom? Que tem um volume normal, ela teria que ter aproximadamente também esse tamanho, né, de 7 a 8 micras. Compara esse tamanho aqui agora com essa hemácia, você já percebe que essa hemácia é menor. Então, tem microcitose na parada. Olha essa outra hemácia aqui, pequenininha, está bem menor do que esse núcleo aqui, certo? Então, eu já tenho aqui presença de VCM baixo, ok? Essa hemácia aqui está hipocrômica, não é? Uma hemácia, aqui eu tenho, olha, uma hemácia até menorzinha, certo? Então, essa hemácia aqui está hipocrômica, ok? Apresenta aqui a biconcavidade aumentada, uma pouca porção de hemoglobina, então hipocromia, eu tenho aqui uma poiquilocitose, que nós chamamos de estomatócito, lembram disso? Então, presença de poiquilocitoses, presença de hipocromia, presença de volume celular médio diminuído, que é a microcitose, tá bom? Presença de anisocitose, olha o tamanho dessa célula aqui, em comparação com o tamanho dessa outra célula aqui. Então, variação de tamanho, tá bom? Isso tudo é indícios de anemia carencial, ok? De anemia provocada aqui, nesse caso, pela expansão clonal leucêmica. A leucemia é um câncer, não é? E se é um câncer, tem células malignas, proliferam, eu não vou formar um tumor, aquele tumor sólido. Né? Apesar de que, quando eu tenho um linfoma não Hodgkin, ele é um tumor sólido, tá bom? De células linfóides. Mas só nesse caso, o resto é tudo, como o sangue é um tecido líquido, eu tenho uma expansão clonal, né, de um tecido líquido na linhagem mieloide ou na linhagem linfóide. Então, na medula óssea, essa expansão forma ali uma pressão na eritropoiese, por isso que o paciente entra em quadro anêmico. E também produzindo plaquetas alteradas, como a gente está vendo aqui, ó, macroplaquetas, certinho? Presença de linfoblastos, né? Professor, quando que eu vou ver que é linfoblasto? Então, a gente viu aqui um linfócitozinho, certo? Esse linfócitozinho, né, é muito diferente aqui do linfoblasto, ok? Olha lá, o linfoblasto ele é grande. Olha aqui uma hemácia normal, certo? E o linfoblasto ele é grande. Apresenta nucleolos, né? Olha lá os nucleolos presentes aqui. Então, isso tudo nucleolo,
tá bom? Olha lá, mais nucleolo, aqui é evidente de uma outra forma, tá bom? Então, presença de nucleolos, é uma célula que tem um volume celular médio aumentado, né? É uma célula que possui um citoplasma basofílico, que é citoplasma azulado, certo? Então, isso tudo aqui, galera, linfoblasto. E aí tem linfoblastos, né, que são maiores do que os outros. Esses linfoblastos maiores, nós chamamos eles de L3. Os linfoblastos intermediários, nós chamamos eles de L2. E tem linfoblastos menores ainda, que nós chamamos de L1, tá bom? Essa mancha que tem aqui do lado, nós chamamos de mancha de Grampers, tá bom? Mancha de Grampers é um indício de leucemia linfóide crônica, assim como o bastão de Auer é um indício de leucemia mieloide aguda. A mancha de Grampers é indício de leucemia linfóide crônica, tá bom? E aí, olha só, mais linfoblastos do tipo L3, tá bom? Do tipo L2, certinho? Então, eu tenho vários linfoblastos aqui, ok? Também, como a gente viu, além do núcleo grande e citoplasma azurófilo, alguns podem vir vacuolizados, principalmente, né, os da classe L3, olha lá, vacúolos, né, citoplasmáticos, certinho? Então, estes são os linfoblastos L3, né? Tem vários L3 aqui, e L2. Agora aqui, né, de uma forma melhor, eu tenho aqui mancha de Grampers, certo? Isso aqui já é um achado laboratorial importante de leucemia linfóide crônica, certo? E linfoblastos, certo? Da linhagem L3, olha lá, L3, um linfoblasto intermediário que seria da linhagem L2, tá bom? E um linfoblasto menorzinho aqui, né, que seria da linhagem L1. E aqui no meio disso tudo um neutrófilo segmentado, certinho? E uma plaquetinha aqui, ó. Observem que na leucemia mieloide a gente observa mais número de plaquetas. Aqui, nas leucemias linfóides, né, a gente tem um número até normal de plaquetas. É normal encontrar, né, plaquetas por campo, de 3 a 10 plaquetas seria normal, certinho? Então, só para você comparar aqui algumas situações. E hemácias, não é? E nessas hemácias presentes aí também no meio. Aqui, uma nova comparação, vários nessa leucemia, né, não tem mancha de Grampers, mas a gente encontra aqui vários linfoblastos do tipo L3, tá bom? E alguns linfoblastos aqui do tipo L1, certinho? Então, para você ver que varia, né, muito essa questão de L3, L2, L1, né, sendo que os linfoblastos L3 são os linfoblastos maiores, tá bom? Os L2 intermediários e os L1s pequenininhos. Então, aqui tem vários desses linfoblastos do tipo L3, olha lá. L3, aqui linfoblasto do tipo L1, tá bom? E alguns também linfoblastos L2, mas aqui o que está predominando? L3, tá bom? Nessa outra análise aqui, perdão, o que estava predominando? Linfoblastos, né, da classe aqui L2 e L1. L3 aqui tinha poucos, tá bom? Então, isso daqui também é interessante. Manchas de Grampers, tá bom? Como eu falei, ela está presente nas leucemias linfóides crônicas e são remanescentes de núcleos. Alguns núcleos que estouraram aí
E ela está presente, olha aqui, mancha de Grampers, certo? Ela fica espalhada. Vários linfócitos, né, como é leucemia linfóide crônica, então vou ter um predomínio de células diferenciadas, então vários linfócitos normais, olha eles aqui, ó, linfócitos normais, você percebe que tem vários aí espalhados, tá bom? E vários linfócitos aqui do tipo, né, ele tá bem pequenininho, né? Olha só, quase do tamanho de um linfócito normal, são linfócitos do tipo L1, ok? E várias manchas de Grampers. Olha lá, manchas de Grampers, mancha de Grampers, mancha de Grampers, certo? Plaquetas, então, bem pouquinhas, tá bom? Você percebe que na leucemia linfóide não ocorre expansão, né, de plaquetas como a gente viu na leucemia mieloide, certo? Então, leucemia linfóide com manchas de Grampers, né, é sinal de leucemia mieloide linfóide crônica. E aqui aumentando, né, a imagem só para você ver aí a mancha de Grampers em detalhes, olha lá. Mancha de Grampers em detalhes, tá bom? Então, agora que você já aprendeu a diferenciar no leucograma uma leucemia de uma reação leucemoide, não é? E uma leucemia mieloide de uma leucemia linfóide, já aprendeu também a descobrir quando que a leucemia é aguda e quando que ela é crônica. Agora a gente pode estudar com maiores detalhes, não é, a questão da leucemia na sua propriedade. E é o que a gente vai fazer agora. Então, nesses minutinhos que faltam, a gente vai fazer um pouquinho desse estudo aqui. Leucemias mieloides. Então, agora que eu já sei, né, analisar, o hemograma, pessoal, ele é apenas um exame de triagem, ele não serve para confirmar nada, como você viu, né? Então, eu olho para um leucograma, um hemograma, eu olho lá o número de a quantidade de hemoglobina, eu posso entender se a pessoa tem anemia ou não, né? Mas qual anemia que é? Aí eu preciso de exames adicionais, não é? Dosagem de ferritina, dosagem de vitamina B12, ácido fólico, reticulócitos, não é? E eletroforese de hemoglobina, para ver se tem alguma hemoglobinopatia, e aí vai. No leucograma, eu entendo se a pessoa tem uma infecção, né, aguda, se ela tem uma infecção que já está produzindo anticorpos quando aumenta o número de linfócitos, certo? Se ela tem uma reação leucemoide ou se ela tem uma leucemia. E se essa leucemia é da linhagem mieloide, se afetar os mielócitos, e se ela é da linhagem linfóide, se afetar os linfoblastos, tá bom? E também tem condição de eu saber se é uma leucemia aguda ou crônica, mas qual grau de leucemia, qual o estadiamento da leucemia para que haja uma farmacoterapia, né, dessa leucemia. Aí existem outros exames confirmatórios, tá bom? Então, o hemograma ele não é confirmatório de leucemia, ele apenas tria o médico a um diagnóstico, certo? E aí, nas leucemias mieloides, né, a gente tem que ter sempre, né? Eu passei esse quadro aqui na aula passada, né, e vou passar novamente. Isso aqui não pode sair da mente de vocês, ok? Olha só, nas células tronco, ela pode diferenciar em tecido mieloide ou tecido linfóide. Tecido linfóide só dá origem a linfócitos T e linfócitos B. O tecido mieloide dá origem a todos os outros hemoderivados, né? Leucócitos do tipo basófilo, granulócito, monócito e eosinófilo, e
hemácias e plaquetas. Tudo depende do estímulo, né, que vem aqui para o tecido mieloide. Se essa célula mieloide for estimulada por eritropoetina, né, ela vai desenvolver eritrócitos, como a gente viu nas aulas anteriores. Se essa célula mieloide for estimulada por trombopoetina, ela vai desenvolver plaquetas, certo? Se essa célula mieloide for estimulada com fator de crescimento de granulócitos e monócitos, ela vai desenvolver ou neutrófilos ou monócitos. Se ela for estimulada aí por fator de crescimento de eosinófilo, ela vai desenvolver eosinófilo. Se ela for estimulada por fator de crescimento de basófilo, ela vai desenvolver basófilo. Então, tudo isso aqui dentro da normalidade. Precisou de produzir neutrófilo, né? A própria resposta inflamatória, como você viu, vai ser, né, um feedback para que haja produção de neutrófilos. Assim também acontece com linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos, tá bom? Precisou de produzir, produz, por feedback de necessidade. A gente viu também na aula passada que esse tecido linfóide, ele passa por seleção química, principalmente os linfócitos T, não é? E esta seleção química, né, vai resultar aí na formação de linfócitos T. E os linfócitos B maturam na bursa, por isso B de bursa, tá bom? E são as únicas células capazes de produzir anticorpos. Então, isso dentro da normalidade. A hematopoiese normal, tá tudo certo. Mas a pessoa, né, no seu dia a dia, ela é exposta a agentes mutagênicos, né, e o excesso dessa exposição de agentes mutagênicos pode alterar genes. O que os agentes mutagênicos fazem, minha gente? Eles alteram genes, por isso que chama agentes mutagênicos. Quais são os agentes mutagênicos? Radiação ultravioleta, que é uma radiação não ionizante, as radiações ionizantes, que são raio-x, raio gama, certo? Os compostos químicos, não é, que são capazes de provocar a mutagênese, são desinfetantes halogenados, não é? Formaldeído, ok? São capazes de provocar ali mutagênese na excessiva exposição. E tem gente que coloca isso até em chapinha de cabelo, velho. Pelo amor de Deus, não é? Então, não é uma vez que você vai se expor que você vai gerar mutagênese, mas a constante exposição, não é? Isso altera o seu gene, provocando translocações genéticas, mutações genéticas, provocando deleções, né, de genes. E aí, quando eu faço translocação, mutação ou deleção, né, eu estou alterando o gene, eu estou alterando a funcionalidade do gene. E como que uma célula, né, promove mitose, expansão clonal, plasia, que é a transformação medular? Como que ela faz isso? Ela precisa ativar proto-oncogenes. O que são os proto-oncogenes? São os genes promotores da mitose, assim como também tem os genes supressores da mitose. Então, não tem problema, né, eu promover mitose desde que essa mitose tenha início, meio e fim, né, programado, né, por genes regulados. Agora, quando ocorre exposição a agentes mutagênicos que têm, né, a finalidade de alterar esses genes, o que acontece? Imagina um gene promotor da mitose desregulado. Mitose descontrolada é o que, gente? Câncer, tá bom? Tumoral, certo? Imagine aí eu afetar genes supressores. O que eu vou ter? Aplasias. Então, a exposição a agentes mutagênicos gera essa morbidade, tá bom? E aí, dependendo, você viu lá, para formar granulócitos, né? Esse fator de crescimento de granulócitos e monócitos, eu vou passar aqui, estimular a célula mieloide,
a transformar num mieloblasto, a transformar num promielócito, a transformar num mielócito, a transformar num metamielócito, por fim, num neutrófilo bastão e segmentado. Da mesma forma com monócito, da mesma forma com eosinófilo, tá bom? E se essa mutagênese afetar justamente o clone de células de mieloblastos? Eu vou ter uma leucemia mieloide. E se essa mutagênese afetar os precursores da linhagem linfóide, lá nos precursores de linfócito T, eu vou ter uma leucemia linfóide, não é? Leucemia linfóide de células T. Ah, eu vou ter no precursor de células B, uma leucemia linfóide de células T. Na mieloide, afetou os promielócitos, uma leucemia mieloide promielocítica, uma leucemia mieloide mielocítica, bom? Então, esse estadiamento das leucemias linfóides e mieloides, né, é importante para a análise laboratorial e o tratamento certo, correto, ele é feito por esse estadiamento, tá bom? Então, fugiu da normalidade, cara, o leucograma vai dar alterado, como a gente viu, e aí o médico vai solicitar provas adicionais para se fazer, né, essas comparações, certinho? E aí as provas são provas citoquímicas, não é? Provas de FISH, imunofenotipagem, citogenética, e aí eu vou fazer o tratamento farmacológico, tá bom? Tratamento farmacológico. E aí, pessoal, né, como é muita informação, né, agora, hoje a gente aprendeu a classificar leucemias. Quem perdeu a aula passada já vai ficar boiando nessa. Quem perdeu essa aula já vai ficar boiando na aula que vem. Então, o que eu recomendo é o seguinte: se você está aqui e não viu a aula passada, volta lá no AVA, a aula passada está lá no AVA gravada. Assiste a aula passada, depois assiste essa aula, tá bom? E o conselho é para quem perdeu essa aula e a outra, não adianta assistir a aula que vem, certinho? Então, tem que passar pela sequência, ok? E o exercício para casa, certo? Para vocês me entregarem, valendo nota, sabe, da constituição aí das suas notas de avaliação continuada, certinho? O que que você vai fazer? Você vai desenhar a mielopoese. Primeiramente, eu quero que você desenhe isso daqui, né? Opa, perdão. Eu quero que você desenhe isso daqui, tá bom? Então, vai chegar, vai fazer o print dessa tela, certinho? Vou colocar aqui, olha, para você fazer o print da tela, ok? Vai fazer o print dessa tela e vai desenhar item por item, certo? Isso daqui tem que estar na mente de vocês, essa hematopoiese. Desenhar item por item, ok? E colorir aqui embaixo, certo? Lá no livro de práticas de vocês, só tem, né, dos leucócitos normais. Isso aqui você já fez lá no livro de prática. Mas não tem esse esquema. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai fazer esse esquema numa folha, né, A4, virada, como você está vendo aqui. Vai desenhar esse esquema, vai assinar o seu nome, tá bom? Vai tirar uma foto e vai mandar, não é, para o meu e-mail, certinho? Tirou foto, manda para o meu e-mail, ok? Mas tem que estar assinado com o seu nome para validar a sua nota, certinho?
E eu vou estar recebendo isso até semana que vem. Então, você está nessa sala, na aula de hoje. Na semana que vem, tá bom? Você vai tirar uma foto e vai me enviar isso por e-mail. Dessa vez eu não vou prorrogar prazo de ninguém, tá bom? A gente já está maturo o suficiente para entender que existem prazos para vocês fazerem as coisas, certo? Então, o exercício dessa semana é fazer isso daqui que eu estou falando para você. E semana que vem, né, a gente vai combinar uma data. Vocês vão mandar para mim no meu e-mail. Olha aqui a data. Semana que vem, dia 14, tá bom? Dia 13 da semana que vem, vocês vão me enviar para mim esta atividade, tá bom? E eu vou estar aceitando até o dia 13, ok? Então faça e me envie, certinho? Essa é a atividade da avaliativa continuada. Terão outras atividades? Sim, terão outras atividades, certo? Mas esta é que é para a semana que vem, ok? O que você vai fazer? Tirou o print da tela? Vai fazer a hematopoese inteira, do jeito que você está vendo aqui, ó. Escrever o seu nome, tira a foto e me manda, certinho? E aí, na semana que vem, a gente vai falar de farmacoterapia, né, e dos exames adicionais aí para eu saber da leucemia linfóide e mieloide, tá bom? Certinho? Vou ficando por aqui. Até Professor, semana que vem. Pois não? aquelas atividades que você colocou no AVA é para te entregar ou não? Sim, para me entregar. Aquelas para responder? Isso. Aquelas lá também é para me entregar, tá bom? Essa Tá. daqui para Até o entregar dia semana. 13? Não. Essa daqui é para me entregar até o dia 13. Essa que eu passei agora. As do Uhum. AVA, né, eu vou marcar ainda, ok? Então dá Ah, tá. prioridade para essa daqui. Aquelas do AVA lá é para entregar valendo nota. Se quiser fazer, já faça, deixa pronto. E aí eu vou marcar as datas para entrega, porque eu já valido o ponto. Quem fez, fez. Quem não fez, né, dessa vez não tem desculpa. Certinho? Ok. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Se não tem, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até semana que vem.